Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Meus irmãos, nós vamos meditar nesta noite de quinta-feira no Salmo 119, do verso 65 até o versículo 72. Salmo 119, do verso 65 ao verso 72. Diz assim a palavra do Senhor: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Santo e eterno Deus, aplica a tua palavra aos nossos corações nesta noite. Abençoa os teus servos que ouvirão e que aprenderão da tua palavra. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a aprender por meio da tua palavra no meio das aflições. Que o Senhor seja com o teu povo, seja com cada pessoa que assistirá a mensagem deste vídeo. Que a tua graça bendita seja derramada sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, há uma filosofia chamada de hedonismo que ensina que o homem foi criado para ter prazer. Ele foi criado para o prazer e ele deve, portanto, viver em busca deste prazer. Mas qual é o papel ou como o crente ele deve reagir e viver em meio às aflições? Nós sabemos que a nossa vida ela não é feita somente de rosas, né? Ela também é feita, ou nós vivemos também num mundo onde existem também os espinhos, né? E nós precisamos então ter um olhar bíblico sobre as aflições. E esse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, ele nos mostra então o papel das aflições neste processo de santificação do povo de Deus. É verdade, meus irmãos, que as aflições elas são uma só, para os ímpios e para os crentes. Mas os efeitos dessas aflições são diferentes para os ímpios e para os crentes. Nós estamos vivendo tempos de aflição. Nós sempre vivemos tempos de aflição. A verdade é que, às vezes, dá-se muito mais ênfase a certos momentos de aflição do que em outros. E nesses momentos, meus irmãos, em que as aflições elas têm uma repercussão maior, é que nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais através delas. E a primeira coisa que esse texto nos ensina, meus irmãos, acerca dos chamados benefícios das aflições, é que ela nos faz então refletir a bondade de Deus. Quem é Deus? Como podemos definir a bondade de Deus? Às vezes, meus irmãos, a gente imagina que a bondade de Deus ela é expressa ou expressada quando ele realiza aquilo que para nós é bom, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos dá prazer. Mas as escrituras elas nos fazem ter um novo olhar sobre a bondade de Deus, ou um olhar completo sobre a bondade de Deus. Vejam que este salmo ele começa falando e expressando o verdadeiro caráter desta bondade de Deus. No versículo de número 65, o salmista diz assim: Tens feito bem ao teu servo. Tens feito bem ao teu servo. Este conceito de bondade, meus irmãos, que muitas vezes a gente adquire por uma cosmovisão secular, se é que podemos dizer assim,
ela vem então prejudicada quando olhamos para as Escrituras e passamos a ter uma cosmovisão bíblica acerca da bondade de Deus. O salmista começa falando acerca da bondade de Deus e do que ele tem feito de bom para os seus servos. Mas à medida que a gente for lendo esse texto, a gente vai observando que esta bondade de Deus, ela não é somente expressada quando ele faz aquilo que para o salmista é bom para ele, mas também quando ele passa por aflições. Por exemplo, no versículo número 67, ele diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então vejam, ele está dizendo que Deus fez o bem para ele, fazendo afligir a sua alma. Ele disse quando ele, antes de ele ser afligido por Deus, ou de ter recebido a aflição por uma permissão de Deus, ele então andava errado. Mas no momento em que Deus permitiu que ele fosse afligido, ele aprendeu os decretos do Senhor. Então, para o salmista, o conceito de bondade de Deus está também no fato de Deus permitir que sejamos afligidos para que aprendamos a vontade de Deus. Mas também, meus irmãos, vejam no versículo 68 que o salmista ele define a bondade de Deus dessa forma. Ele diz: tu és bom e fazes o bem. Então, o Senhor não somente é bom, mas tudo que ele faz é bom. Quando Deus criou os céus e a terra e tudo o que passou a existir no planeta Terra, ele então avaliou como tudo sendo muito bom, porque ele não só é bom, como também ele faz o bem. Quando ele chega então no versículo 71, ele então completa essa sua compreensão de que a bondade de Deus, ela é então revelada em meio às aflições. No verso 71, então o salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Algo estranho, né? Parece um certo sadomasoquismo, né? Sei lá, algo desse tipo. Vermos alguém dizer que foi bom ter passado pelas aflições. Mas vejam, a gente só pode ter um novo olhar sobre as aflições quando a gente compreende a bondade de Deus. Quando a gente compreende que Deus ele é bom e que ele faz o bem. E que quando ele nos permite passar pelas aflições, é também com uma intenção de bondade ou com um objetivo de bondade que o Senhor nos faz passar por tudo isso. Então, quando o salmista compreende então o verdadeiro caráter da bondade de Deus, ele então compreende também tudo o que acontece em sua vida. E é por isso então que ele diz que foi bom. Após ele ter definido a bondade de Deus e quem é Deus, né, e o que ele faz, tudo que ele faz é bom, ele então conclui dizendo: foi-me bom ter eu passado pelas aflições. Quando nós conhecemos então a bondade de Deus, nas aflições nós vemos com outros olhos as aflições, né? Vemos com outros olhos aquilo que acontece de ruim para conosco. Eu queria dar um exemplo, né? Nós temos um exemplo no Novo Testamento de alguém que compreendeu esta bondade de Deus. Este exemplo é o do apóstolo Paulo. Quando em Filipenses capítulo 4, no versículo de número 10, ele começa dizendo assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Agora veja o verso 11, ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como o Paulo ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação depois de compreender a bondade de Deus. Vejam, Paulo está escrevendo esta carta aos Filipenses no contexto de prisão, está preso em Roma. E ele escreve então à igreja dizendo que ele aprendeu a viver contente. Ele aprendeu a viver contente porque ele aprendeu a bondade de Deus. Vejam o verso de número 19, ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus
cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Assim, meus irmãos, a primeira coisa que a gente aprende então é que para a gente ter um olhar diferenciado nas aflições ou nas aflições que nos são acometidas, precisamos então ter uma compreensão correta acerca da bondade de Deus. Deus, ele é bom e ele faz o bem. E foi bom para o salmista ter ele passado por aflições para que ele aprendesse os decretos do Senhor. E este é a segunda lição que o salmista nos ensina aqui, acerca dos chamados benefícios das aflições. O salmista nos ensina aqui também o papel da palavra de Deus como o nosso mestre, como aquele que nos ensina em todo o tempo. E as escrituras, meus irmãos, elas têm um sentido, ou elas têm uma função específica também para nos ensinar, além de nos santificar. Mas uma coisa muito importante que precisamos entender, meus irmãos, é que o salmista aqui, ele não está enaltecendo as aflições. Ninguém gosta de passar por aflições. Se nós fôssemos escolher, ou se Deus nos desse a opção de escolher, não escolheríamos as aflições. Porque não são as aflições em si que são boas. Não são as aflições que em si nos aperfeiçoa, mas o próprio Deus que age em meio às aflições. Ele permite que venham as aflições, ele permite que passemos pelas dificuldades, para que através delas os nossos olhos possam se abrir perante a palavra de Deus. Então, Deus, ele usa as aflições para executar os seus propósitos. Se fosse assim, ou seja, se as aflições em si tivessem o poder de mudar o homem, então os ímpios, todos os ímpios que passassem por aflições seriam transformados, né? Mas, na verdade, o efeito das aflições no coração do ímpio é diferente, né? Os ímpios, quanto mais eles passam por aflições, mais o seu coração endurece. Ímpios que, por exemplo, passam por aflições, começam a blasfemar do nome de Deus, começam então a xingar o próprio Deus, começam então a amaldiçoar a sua própria vida, né? A esposa de Jó parecia não ter uma compreensão correta acerca da bondade de Deus quando ela viu Jó passando por aquela terrível aflição e disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morra. Em outras palavras, o que ela está dizendo é o seguinte: do que vale a pena você continuar servindo a Deus se você está sofrendo, se você está passando por dificuldades? E aí Jó então diz: como falas uma louca, falas tu. Jamais um servo de Deus, ele blasfemaria do nome do Senhor em meio às aflições. Porque as aflições porque Deus, através das aflições, ele produz em nós algumas transformações que são feitas por meio da sua palavra. Vejam, meus irmãos, o que o salmista ele diz aqui sobre os efeitos da palavra de Deus em meio às aflições. Como Deus, ele nos trata por meio da sua palavra através das aflições ou em meio às aflições. A primeira coisa que o salmista nos mostra aqui é que é pela palavra de Deus, então, que a gente aprende a ter um bom comportamento. Vejam o verso de número 66. O salmista diz: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Ensina-me bom juízo. O que o salmista está dizendo é que somente as escrituras e somente pelas escrituras é que podemos ter bom comportamento, bom juízo, bom conhecimento. Não são as aflições que nos trazem conhecimento, mas o próprio Deus por meio da sua palavra. Porque o que acontece, meus irmãos, é que quando a gente passa por aflições e nós nos voltamos então para Deus, ao invés de nos revoltarmos, nós nos voltamos para Deus, porque essa é uma das razões por que Deus permite que a gente passe pelas aflições, para que através então da dor, do sofrimento, a gente se curve diante de Deus, busque o Senhor e passe então a ler a sua palavra com mais frequência, a estudar avidamente a sua palavra. E através então da sua palavra, nós adquirimos então bom comportamento. Nós aprendemos então como agir
como então nos comportar diante das situações difíceis. Adquirimos por meio da palavra conhecimento, mas também é por meio da palavra que nós somos santificados. No verso 67, então, o salmista diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Meus irmãos, deixe-me dizer mais uma vez isto. Quando a gente passa por aflições, quando a gente passa por sofrimentos, o Senhor quer que a gente então busque a Ele. E só há uma maneira de buscarmos o Senhor, por meio da sua palavra. É através da palavra de Deus que Ele fala conosco e que Ele nos ensina. Então, vamos olhar para as aflições como sendo uma oportunidade da gente buscar mais a Deus, da gente ter mais contato com Deus. Se esta pandemia ela não está te fazendo, ou se através dessa pandemia você não está percebendo o quanto você precisa buscar mais o Senhor, o quanto você precisa ler mais a sua palavra, então você não está aprendendo em meio a esta pandemia. É preciso que a gente tenha um olhar bíblico acerca de tudo que está à nossa volta, tudo que acontece conosco, para que, como salmista, possamos dizer: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Meus irmãos, vamos perceber os efeitos desta pandemia e dos sofrimentos que a gente vive em nossa vida como uma oportunidade de esquadrinharmos os nossos pensamentos e os nossos caminhos e voltarmos para o Senhor, como disse Jeremias em Lamentações capítulo 3. Mas em terceiro lugar, é através então da palavra de Deus que nós rejeitamos também a mentira. Vejam o verso 69. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Sabe por quê, meus irmãos? A mentira ela não tem qualquer efeito sobre aquele que serve a Deus, porque ele tem uma escolha a fazer. E a escolha que ele faz não é a de seguir a mentira, mas de seguir a palavra de Deus. Jesus disse que ele é a verdade e ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos na verdade. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós conhecemos o próprio Cristo, nós somos libertos por essa verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse o Senhor Jesus. Então, nós não somos alimentados por fake news, né? Essa é a expressão que está na moda hoje, né? Nós não somos alimentados por falsas notícias. Nós não buscamos notícias que nos satisfaçam. Nós procuramos a verdade. E as Escrituras são a verdade. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais buscamos conhecer a sua palavra, porque é através da sua palavra que conhecemos a Deus. Mas em terceiro lugar, aliás, em quarto lugar, é também através da palavra de Deus que nos aproximamos de Deus. Vejam mais uma vez o verso 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para que aprendesse os teus decretos. Tenhamos um olhar diferente das aflições. Vejamos, meus irmãos, o próprio Deus agindo em nossas vidas, nos fazendo então perceber as nossas necessidades por meio das aflições. Um dos propósitos de Deus em ter enviado as 10 pragas do Egito naquela época foi a de mostrar a sua glória ao seu povo e também aos egípcios. Mas através disso o Senhor ele endurecia o coração de Faraó. É o que está acontecendo com os ímpios hoje. Os ímpios estão passando por esta pandemia e os seus corações estão ainda mais endurecidos. Assisti uma reportagem recentemente falando sobre os problemas que estão ocorrendo em vários municípios no Brasil inteiro de falsos exames para a Covid-19, né? Falsos resultados para a constatação da Covid-19. Então, para o ímpio, as aflições elas só endurecem os seus corações. Às vezes a gente imagina, né, que quanto mais afligidos, mais as pessoas se voltarão para Deus. Mas somente aqueles a quem Deus revela
a sua palavra. Somente aqueles a quem Deus ele manifesta o seu poder, a sua graça e converte o seu coração é que podem aprender a buscar a Deus e a conhecer os seus decretos. Meus irmãos, tenhamos um olhar diferente, tenhamos uma cosmovisão bíblica acerca dos eventos que estão à nossa volta, acontecendo aos nossos olhos. Busquemos o Senhor, busquemos refúgio em Deus, clamemos para que o Senhor nos aproxime mais dele, para que através dessa pandemia e através dessas aflições, nós nos aproximemos mais dele em oração, em leitura da sua palavra. Eu incentivo você que me ouve nesse momento a buscar o Senhor, a não viver blasfemando ou até mesmo murmurando das coisas que estão acontecendo à sua volta e com você mesmo. Eu sei que é difícil, as aflições não são fáceis, mas tente olhar para as aflições com o olhar de Deus, com o olhar das Escrituras. Aprenda os decretos de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Deixe-me orar mais uma vez por você. Senhor, abençoa estes que podem me ouvir e me assistir nesse momento. Ó Deus, toca em seus corações, abençoa-os para que possam aprender a ter um olhar bíblico sobre as aflições. Que o Senhor, meu Deus, possa revelar a Tua bondade na vida destes, ó Deus, que ouvem a Tua palavra, que eles possam compreender a bondade do Senhor, o caráter de Tua bondade. Tu és bom, Senhor, e fazes o bem, ó Deus, e que nós não desprezemos, ó Deus, o que o Senhor faz por Tua bondade em nosso favor. Mas também, Senhor, ajuda-nos, através da Tua bondade, a compreendermos a Tua palavra, a termos uma cosmovisão bíblica sobre as aflições e a buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Abençoa o Teu povo, abençoa todos que nos ouvem nesse momento, abençoa com a graça da salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.